Gênesis capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 6. Aí nós vamos dar um salto para o versículo 12 até o versículo 33. Pastor, é Bíblia pra caramba, é quase um capítulo. Mas irmãos, o que vai nos distinguir dos demais povos, se não for as Sagradas Escrituras, se não for a palavra de Deus que está nos nossos corações? Amém? Olha o que diz a palavra de Deus: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei toda esta terra, e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai Abraão. Tornarei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e as minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Amém, queridos? Versículo 12: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Versículo 14: possuía tantos rebanhos e servos, que os filisteus o invejaram. Estes tamparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: saia de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio de água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu o poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Setiná. Versículo 22: Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Rebote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço, prosperamos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não temas, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes, por amor do meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo, versículo 26, por aquele tempo veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, Eficol, e o comandante do seu exército. Isaque lhe perguntou: por que me vieram ver? Uma vez que foram hostis e me mandaram embora. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos
bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhe um banquete. Eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram um juramento. Depois Isaque o despediu e partiu em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Sebá, e por isso até os dias de hoje aquela cidade é conhecida como Berseba. Amém, queridos? Até aqui, tá? Mais uma vez, curva sua cabeça. Eu sinto no meu espírito, amém? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor me dê paz, tranquilidade, que o Senhor me dê ousadia, que o Senhor me dê sabedoria, graça, que o Senhor faça de mim, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Pai, no nome santo de Jesus, eu oro a Ti e peço a Deus querido que o Senhor revele a Tua palavra sobre os corações, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Uma das coisas que a gente aprende quando a gente faz seminário é que toda palavra que em um texto é frisada ou repetida muitas vezes, ela é uma das palavras-chave daquele texto. E nesse texto a gente vai ouvir muitas vezes a palavra poços. Furou poços, entulharam poços, cavou poços, desentupiu poços, e a gente vai ver que o texto se dá sobre poços, mas tudo porque o texto vai começar dizendo que era um tempo de escassez, era um tempo de seca, era um tempo que não tinha chuva, era um tempo que as coisas eram difíceis, amém, queridos? Era um tempo de muita luta, era um tempo que as pessoas estavam passando necessidades, e Deus, Ele vem até Isaque, porque diante da escassez, a primeira coisa que Abraão fez, o seu pai, foi ir para o Egito, e lá no Egito ele mente, ele engana, e quando ele sai do Egito, ele traz uma escrava chamada Agar, se deita com essa escrava e gera um filho, que é o maior problema do cristianismo até os dias de hoje, porque esse filho é Ismael, que é o pai da comunidade árabe, que tem por religião o Islã, que são os muçulmanos, que é da descendência, por isso o ancorão, o pai do ancorão também é Abraão, porque o ancorão ele vem pela linhagem de Ismael, que é irmão de Isaque, e a Bíblia Sagrada vem pela linhagem de Isaque, que é o filho da promessa com a esposa amada. Só para a gente ter um pouco de informação aqui, mas aí Deus fala para ele: não faça como seu pai, não vá, o tempo é de escassez. O versículo 1 diz assim: houve fome naquela terra, o lugar era deserto, havia seca, havia miséria, havia fome naquele lugar. O desespero, irmãos, quando falta água, falta alimento, quando vem o tempo de escassez, é desesperador, e é nesses momentos que as pessoas começam a tomar um monte de atitudes, sem consultar a Deus. Quem aqui já tomou decisão sem consultar a Deus? Eu já, e a grande maioria, a gente quebra a cara, é uma verdade, porque nós deveríamos buscar discernimento em Deus, mas a Bíblia fala que Isaque era diferente de Abraão, porque Isaque, ele não fez como seu pai foi para o Egito, ele não foi buscar os recursos lá fora, ele não foi buscar recursos lá no mundo, ele não cedeu ao jeitinho, trazendo para os dias de hoje, porque parece que quando as coisas ficam difíceis, está cheio de crente, pegando dinheiro com agiota. Isso é imigrar para o Egito, irmãos, isso é sair do cuidado de Deus, e entrar no cuidado do mundo, e o mundo jaz é do maligno, vai ter consequência isso, porque muitas pessoas na escassez, precisam ter uma fé ousada, diz bonito, uma fé ousada, porque para nós vivermos em lugar de escassez, nós precisamos não enxergar as coisas com os olhos físicos, mas precisamos enxergar as coisas com os olhos espirituais, como diz a palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, a Bíblia Sagrada vai dizer, que nós recebemos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos aprender a pensar como Cristo, nós precisamos aprender a enxergar como Cristo, e Cristo não enxerga na dimensão física, Cristo não pensa na dimensão física, na dimensão humana, na dimensão natural. Cristo é o próprio Deus, e não existe nada impossível para Ele.
O grande problema é quando nós somos meramente carnais e tudo o que a gente faz é de forma natural, de forma momentânea, instantânea, rápida, sem medir as consequências desses problemas. E Isaac, ele teve ousadia, mesmo diante da escassez, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do problema, mesmo diante da fome, mesmo diante da miséria, mesmo diante da luta, mesmo diante do problema, mesmo diante de toda dificuldade, mesmo diante de toda circunstância negativa, ele decidiu ir na contramão do mundo e obedecer a Deus. E o texto no versículo 5 vai dizer assim: assim Isaac ficou em Gerar. Ele não foi para o Egito. Era seca, era fome, era miséria. Eu dei um salto aqui no texto, depois vocês podem ler. E o texto, nós voltamos no versículo 12 e diz assim: mesmo num tempo de seca, por isso que eu li aquele texto para vocês de Eclesiastes, ele não observou as nuvens, ele não ficou olhando para o vento, ele não ficou imaginando. A semana passada, todos os dias estava marcado chuva, sim ou não? Não é verdade? Era para todos os dias, de segunda-feira, semana toda. E eu falei: Senhor, nós precisamos de chuva, mas nós também precisamos terminar nossa calçada. Senhor, nós precisamos de chuva, mas nós precisamos terminar nossa calçada. Agora, se nós ficássemos observando o tempo, nós teríamos lançado o concreto no chão? Sim ou não? Não. Entende, queridos? A gente vai fazer o que Deus nos chama para fazer, o que Deus coloca no coração para fazer. Quando nós estávamos erguendo essas paredes aqui, tinha um dia que uma parede dessa estava alta, não estava travada ainda, e formou um tempo de chuva daquele lado, e eu comecei a orar, irmãos. Falei: Deus, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Se vir aquela chuva, se vir o vento que está levantando naquele tempo lá, vai derrubar essa parede. Eu sei. Um dia eu passei lá no Jardim Botura, ele estava erguendo um barracão. E quando eu passei lá, vi um paredão erguido, aquilo deu até um frio na minha barriga. Eu falei: meu Deus, essa parede está correndo risco de cair e machucar alguém ainda. Passou 2 dias depois, o que aconteceu? A parede caiu, irmãos, e por pouco que não matou os rapazes que estavam trabalhando na parede. E quando eu orei e vi aquela chuva vindo, aquela tempestade, eu comecei a orar. Sabe o que aconteceu? Começou no meio da tempestade a abrir, irmãos, um claro. Começou a abrir um claro, foi clareando no meio daquela chuva escura, estava tudo escuro para lá, foi abrindo, metade da chuva passou por aqui, a outra metade da chuva passou por ali, e não tocou aqui na igreja do Senhor, porque às vezes nós precisamos ter uma fé sobrenatural. Isso não é compreensível, mas o Deus que nós servimos, Ele é fiel, e Ele nos ama, e Ele quer dar boas coisas aos seus filhos. O grande problema é que muitas vezes nós temos somente uma fé, irmãos, tão pequena, a fé que só crê na existência de Deus. Já falei sobre isso aqui. Essa fé até o diabo tem, até Satanás tem essa fé. Até o Satanás crê que Deus existe e estremece diante de Deus. Mas somente os filhos de Deus, aqueles que têm o seu coração alinhado com o Senhor, mesmo, imagina, irmãos, semente e pão. Fala bem forte: semente e pão. Agora, quando você está num tempo de escassez, que você não tem nada, você está na miséria, é seca, você só tem aquele cereal para você comer, você só tem aquele trigo, só tem aquele bocado. Aí você fica: eu guardo na despensa, vou fracionar isso daqui e vou comer de pouquinho até passar essa seca, ou eu vou tacar essa semente na terra? Eu vou comer, né, com escassez, eu vou sobreviver. Deus não nos chamou a gente para sobreviver, Deus nos chamou para ter vida, e vida com abundância. Jesus disse que Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. Não é para a gente sobreviver, mas infelizmente tem muitas pessoas que só estão sobrevivendo, racionando bocadinhos de porções para viver no dia a dia. Deixa eu dizer para você, querido, se você ficar observando o vento, observando as nuvens, e não tiver uma fé sobrenatural para se antecipar aquilo que Deus vai fazer, você será destruído como nos dias de Noé. Noé construiu um barco no meio do deserto. Todo mundo chamava ele de louco, porque as pessoas olham e falam assim: louco,
esse homem é um louco, esse homem não sabe o que está fazendo, mas ele estava fluindo numa fé sobrenatural, porque Deus já tinha passado para ele, Deus já tinha dito para Isaac: eu estou com você. Jesus disse para nós no último versículo do Evangelho de Mateus, no versículo 20 do capítulo 19: eu estarei com vocês todos os dias de vossas vidas. Ei, todos os dias significa não haverá ausência de dia, não haverá ausência de tempo, não haverá ausência de minuto, de segundo, de horas que Jesus não esteja com você. Mas quantas vezes Jesus faz: como eu queria que você tivesse um pouquinho mais de fé, como eu queria que você tivesse um pouquinho mais de ousadia, porque o versículo 12 diz assim, Isaac, tem outra tradução, Almeida século 21, dá para colocar para mim? Isso, versículo 12, isso. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Quando isso acontece, irmãos, as pessoas começam a ter raiva de você. Não está dando certo para ninguém, porque o tempo era de seca, era a terra dos filisteus, estava vivendo em Gerar, e Abimeleque e todo o povo sofrendo com a seca, sofrendo com a dificuldade, e de repente Isaac, que nem lá o fazendeiro e Deus naquele filme, plantando no tempo que todo mundo estava dizendo: não planta não que vai perder, não planta não, porque se você plantar vai perder tudo que você vai lançar na terra. Deixa eu dizer para você, querido, nenhuma semente plantada na presença do Senhor será em vão, nenhuma semente plantada diante de Deus, na fé, debaixo da palavra do Senhor, será infrutífera, não produzirá 100 por 1, porque Ele é fiel. Mesmo que nós sejamos infiéis, Ele é fiel, e mesmo no tempo de escassez, mesmo no tempo da luta, da dificuldade, Ele semeou, enquanto todo mundo estava racionando alimento, enquanto todo mundo estava controlando, vivendo num tempo de escassez, vivendo num tempo de miséria. Deixa eu perguntar para você, o que você quer, querido? Administrar dívidas, administrar problemas financeiros, ou quer administrar a abundância de Deus que Ele vai derramar sobre a sua vida? Porque infelizmente tem pessoas que só estão administrando dívidas, problemas. Você entende? Eu estava preparando esse sermão e eu disse: Deus, eu preciso ser sincero. Se o tempo fosse de seca e eu tivesse um saco de trigo guardado no meu celeiro, eu preciso ser sincero. Todos nós, irmãos, às vezes nós vamos ser assim, entende? Imagina quando eu e a pastora Michele, nós estávamos orando já há um tempo, falando com Deus. Você não pode dar para Deus o que Deus não quer, certo ou errado, irmãos? Certo ou errado? Você tem que dar para Deus o que Deus quer, né? E eu estava orando e diante do desafio da obra, tanto daquela outra igreja quanto nessa. Na inauguração daquela outra igreja, nós tínhamos um segundo carro, nós vendemos e ofertamos na igreja para comprar o som, porque nós não tínhamos. Agora aqui, se nós não íamos conseguir entrar com essas máquinas de climatização. E eu falei: Senhor, o Senhor quer meu carro? O Senhor quer meu carro, Senhor? E eu fiquei orando e falando com Deus, porque, irmãos, se nós não tivermos uma fé ousada, porque é fácil nós entregarmos 100 reais, é fácil nós entregarmos 200 reais, mas quando será que a gente vai elevar o nosso nível de oferta para 40 mil reais? E sabe o que eu quero assim, irmãos? Eu não quero que ninguém tenha o privilégio de fazer uma oferta como essa antes de mim, entende? Eu, como pastor, eu preciso ter uma fé ousada, eu preciso ter uma fé sobrenatural. Mas pensa comigo, eu tenho uma fé ousada para mexer com o dinheiro dos outros, mas eu não tenho uma fé ousada para poder falar sobre o meu dinheiro, sobre o meu recurso, sobre a renúncia da minha casa, a renúncia daquilo que nos gera conforto. Não, querido, eu quero ser o primeiro. Sabe por quê? Porque aquele que tem fé ousada e planta no tempo da escassez, porque aquele que sai chorando, com lágrima, semeando, voltará com seus feixes nos braços, com cânticos de júbilo. É fácil plantar quando está sobrando, é fácil semear quando
é resto, mas o difícil é plantar no tempo do cativeiro, o difícil é permanecer fiel no tempo da escassez, o difícil é permanecer fiel quando nós não conseguimos ver o agir de Deus, quando nós não conseguimos ver o mover de Deus. Porque eu grifei aqui, irmãos, eu grifei de azul o primeiro texto que fala sobre a escassez, eu grifei de marrom os 2 versículos que falam da fé ousada de Isaac, mas eu grifei de vermelho o texto que fala da provação e da perseguição, porque quando você se move com uma fé ousada, e Deus derrama abundantemente sobre a sua vida, irmãos, eu preciso falar isso aqui, depois que nós começamos depois que a Igreja Batista Betel entrou num outro nível, e eu preciso falar isso com muito cuidado, Deus nos deu uma graça. Paulo Canuto, ele falou assim para mim, falou: pastor, as raízes dessa igreja encontrou águas cristalinas, está bebendo na fonte. O Canuto disse isso. O pastor Domingos disse assim: pastor, vocês encontraram o favor de Deus, a boa mão do Senhor está com vocês. Só que quando a gente atinge isso, a gente começa a desfrutar de algumas coisas que a gente jamais imaginava. Hoje eu estava em casa à tarde, depois do almoço, descansando um pouco, deitado na cama, eu não consigo dormir, e eu falando com Deus, falando: Deus, eu jamais imaginava que o Senhor faria isso, eu jamais imaginava que seria tão lindo, eu jamais imaginava que seria tão maravilhoso que o Senhor ia fazer. Irmãos, eu vou viver uma única vida, e o Senhor me deu o melhor dela. Quando a gente vê o milagre de Deus, vê as mãos de Deus, vê o favor de Deus, vê Deus movendo pessoas, Deus trazendo os recursos, mas isso trouxe um prejuízo, porque eu perdi amigos com isso, eu perdi pessoas que estavam à volta, pessoas que caminhavam juntos, porque quando vem a bênção, junto com a bênção, vem também um negócio chamado inveja, vem também um sentimento ruim, um sentimento maligno no coração das pessoas que não conseguem celebrar com você, porque quando você, querido, estiver vivendo os melhores dias da sua vida, quando você estiver por baixo, estiver na miséria, as pessoas até vão te tolerar por perto, mas quando você começar a desfrutar daquilo que Deus está trazendo sobre a sua vida, algumas pessoas vão te julgar, algumas pessoas vão se afastar de você, algumas pessoas vão levantar falsos sobre a sua vida, pessoas que você ama, porque vai dizer a palavra de Deus, que por causa da prosperidade, Isaac passou a enfrentar inveja e hostilidade. Olha o que o texto vai dizer no versículo 14: possuía tanto rebanhos e servos, que os filisteus o invejaram. Eles passaram a ter inveja, porque era tempo de escassez, enquanto todo mundo estava racionando, Isaac estava prosperando. Pergunta para mim: por que, pastor, que ele estava prosperando? Porque ele não tinha uma fé medíocre, porque ele não tinha uma fé mais ou menos, porque ele não tinha uma fé somente sobre a crença da existência de Deus, ele tinha uma fé sobrenatural que o permitia fazer o que ninguém tinha coragem de fazer. Começaram a ter inveja, e o texto vai dizer, acabou meu tempo, mas eu vou citar, e a inveja levou esses homens a entulhar os poços de Isaac. Um dia o irmão Dinaldo, não sei se o irmão Dinaldo está aqui, ele arrancou um dente essa semana, falou para mim: está aqui o irmão Dinaldo? Não está, ele, a Silmara não está, mas um dia ele pregou uma palavra, muitos anos, há 15 anos atrás, sobre os poços entulhados de Isaac. Eu nunca mais esqueci essa mensagem. Mas eu quero aqui falar, querido, que a inveja leva as pessoas a te atacar, e o motivo deles entulhar os poços de Isaac era motivo de guerra, porque pensa, irmãos, água no deserto é o que existe de mais essencial, de mais necessário para a vida, é a água.
A água nesse lugar, nesses dias, era mais valiosa do que ouro. Poços nesses dias, eu fui ler um estudo, os poços eram trancados. E o que eles começaram a fazer? Eles começaram a entulhar. E quando alguém entulhava os poços de uma outra família, aquilo gerava retaliação, aquilo gerava guerra, porque quem entulha os poços de alguém, está tentando matar os filhos dele de fome e de sede, porque quem mora no deserto não pode irrigar a terra com a chuva, quem mora no deserto depende da água que está no subsolo. Aquilo colocava em risco a família de Isaac. Mas sabe o que Isaac fazia? Quando alguém entulhava os poços dele, deixa eu dizer, quando alguém te ataca, você pode decidir, querido, ir para a guerra, ir para a batalha, ir para a briga, perder tempo com essas coisas, ou você vai para um outro lugar e cava um outro poço, porque o Deus que você serve vai fazer fluir rios de águas cristalinas sobre a sua vida. Sabe o que as pessoas que têm inveja querem? As pessoas que têm inveja, ela quer trazer você para o ringue, ela quer trazer você para a luta, ela quer trazer você para a batalha. Mas Isaac não perdeu tempo guerreando, ele não perdeu tempo brigando, ele não perdeu tempo pagando o mal com o mal. Sabe o que ele fazia? Isaac era um cara que não era preso, não ficava preso no ressentimento. Ele saía e furava o outro poço. Tem uma tradução que fala assim, que eles furaram um poço num vale, e daquele poço fluiu. O texto não vai dizer que foi um poço de água parado, mas fluiu águas correntes. E aí eu estava lá tentando imaginar isso, irmãos. E sabe o que veio à minha mente? Veio à minha mente que alguém estava furando um poço, e ele encontrou uma mina tão poderosa de água ali. Meu pai furou muitos poços, né? Eu quando era criança trabalhava, ajudava meu pai, furou, achou uma mina, e de repente o que está lá trabalhando disse: me tira daqui, eu encontrei uma mina muito grande. E antes que ele saísse lá em cima, a água chegou lá em cima, transbordou pela boca e começou a escorrer sobre a terra de Isaac, como uma terra fértil, uma terra próspera, uma terra abençoada. Você não precisa nem tirar essa bênção lá do fundo, porque Deus trará à tona em cima na terra. Mas o texto vai dizer que eles foram lá e entulharam também, enterraram também. É mais ou menos assim, sabe quando você tem um negócio que está dando certo, está indo, e você está com expectativa, agora vai ser uma bênção. Aí tem alguém que você conhece, vai lá e abre o mesmo negócio, começa a fazer as mesmas coisas, começa a vender as mesmas coisas. Deixa eu dizer, querido, a prosperidade no teu negócio não está naquilo que você vende, mas está no Deus aonde você está firmado. Amém, queridos? Isaac deixou aquilo lá, foi lá e construiu outro poço, cavou outro poço, e encontrou água de novo. Até que chega um ponto que os seus inimigos se enchem de temor. E aqui, irmãos, o meu coração queima. Sabe por quê? Até que aqueles que te invejam, até que aqueles que são hostil com você, até que aqueles que te perseguem, até que aqueles gerem dor e sofrimento na sua vida e na sua casa, em algum momento eles vão ser tomados de medo. Sabe por quê? Porque cada poço que Isaac furava era uma mensagem para eles. Ele furava outro poço, uma mensagem para eles. Furava outro poço, uma mensagem para eles. Pergunta para mim, que mensagem, pastor? As mãos de Deus está sobre Isaac. Até que eles conseguiram enxergar que Deus estava com Isaac, e eles disseram: nós viemos aqui fazer paz com você, nós viemos aqui fazer uma aliança com você. E aí Isaac fura mais um poço e encontra água de novo, e ele dá o nome de Seba, que significa Berseba, um lugar de paz, um lugar de aliança. Quando nós temos ousadia, coragem, uma fé sobrenatural, e eu preciso falar aqui, irmãos, tem gente que quer encontrar águas cristalinas, quer encontrar fonte de prosperidade, de bênçãos, mas só reclama.
Se eles tivessem tampado 10 poços de Isaac, o que Isaac faria? No dia seguinte, cavaria o 11º. E se eles tivessem tampado 20 poços de Isaac, no 21º dia, o que ele faria? Cavava o 21º poço. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui? Não se permita, não deixe que as pessoas se tragam para um ambiente de ofensa, para um ambiente de batalha, para um ambiente de feridas, para um ambiente de agressão. Não permita. Irmãos, esses últimos 6 meses, ou melhor, nesse último ano, nós enfrentamos tanta coisa, tanta luta, tantos problemas, dias de choro, de lágrima. Mas sabe o que eu fazia? Eu acordava de manhã, colocava minha botina no pé, o meu jeans sujo de cimento, de tinta, minha camiseta batida de célula, e eu, sabe para onde eu ia? Eu vou furar mais um poço hoje, e vou furar mais um poço, porque isso não vai me parar, isso não vai deter, isso não vai reter o que Deus tem escrito para a minha vida, e nem para a Igreja Batista Betel. Por isso nós estamos aqui hoje, porque hoje se faz um lugar aqui, queridos, onde tem rios de água viva fluindo sobre este lugar. Uma fé sobrenatural, uma fé ousada, não vai fazer, querido, com que o foco, a visão, seja ofuscada por causa do mimimi, por causa da inveja, por causa da perseguição. Eu estou falando para você, querido, não perca tempo com isso. Cave outro poço, e cave outro poço, até que aqueles que te perseguem, até que aqueles que te ferem, até que aqueles que te ofendem, eles olhem para a sua vida e digam: ali é um homem de Deus, ali a mão de Deus está com ele, não há nada e ninguém que pode pará-lo, porque é o próprio Deus que prospera, porque ele plantou na seca, ele plantou no deserto, e ele colheu 100 vezes mais. Porque às vezes, querido, quando a gente perde o primeiro poço, a gente já reclama: por que Deus me abandonou? Por que Deus se esqueceu de mim? Por que as coisas não acontecem comigo? Por que dá certo para todo mundo? Era uma água tão boa. Deus não tem compromisso com o teu passado, Deus tem compromisso com aquilo que está no seu futuro. Respire fundo, erga a sua cabeça, olhe para frente, crie entusiasmo no seu coração, porque o ano de 2026 será demais. Será um ano de ricas bênçãos, será um ano de grande mover da parte de Deus, será um ano de prosperidade, será um ano que você vai viver, experimentar níveis de intimidade e comunhão com o Senhor que você nunca viveu. Amém? Você não pode mudar o teu passado, já foi, querido, já foi. Vocês querem para vocês esses postos? Então toma, porque eu quero viver coisas novas todos os dias. O maná de ontem foi para ontem, Deus tem pão fresco para hoje. Posso ouvir um glória a Deus? Eu quero que o ano de 2026 Deus possa usar a sua vida de uma forma tão poderosa, tão sobrenatural, e que você tenha uma fé tão ousada para fazer e viver, se mover de uma forma extraordinária. Sabe por que eu estou pregando essa palavra, irmãos? Porque eu iria pregar na nossa conferência, mas eu dei o meu lugar para o pastor Domingos, que vai estar conosco, e a palavra já estava pronta, estava queimando no coração, para falar com vocês sobre isso. Pode ser que nós enfrentaremos, diante dos olhos dos homens, um tempo de escassez. Primeira coisa, guarde isso, ouça a voz de Deus. Não se mova por aquilo que os seus olhos mostram, igual Ló fez, indo pelas campinas, chegando em Sodoma e Gomorra. Se mova pela voz de Deus. Se Deus disse fique, permaneça. Vai. Então, primeira coisa, ouça a voz de Deus. Segunda coisa que eu quero dizer para você, para encerrar aqui: tenha uma fé ousada e lance a semente. Faça o que ninguém tem coragem de fazer, e
você vai colher o que ninguém está colhendo. Posso ouvir um amém? Terceira coisa, não pare diante da crítica, não pare diante das ofensas, não desça para o ringue quando alguém te chamar para uma batalha. Não lute, não trave batalhas que Deus não pediu para você travar. Não perca tempo com isso, porque isso são somente meras distrações que vai te impedir você de viver as bênçãos de Deus. Amém, queridos? Quarta coisa e último, até aqueles que te perseguem e te criticam vão olhar para você e vão se encher de temor e vão dizer: ali tem uma mulher de Deus, ali tem um homem de Deus. Amém, queridos? Eu quero paz com aquela pessoa, eu quero benefício, porque até aqueles que saíram em hostilidade, até aqueles que foram com inveja, vão voltar e vão dizer: verdadeiramente as mãos do Senhor estão com você. Se alguém ver alguma coisa em nós, irmãos, não está vendo porque nós somos alguma coisa, que as pessoas enxerguem em nós o agir de Deus, a bênção de Deus, a aprovação de Deus, o reino de Deus sobre as nossas vidas. Ontem eu estava descendo, indo lá para Mundo Luz comprar umas peças para colocar o bebedouro de água, ontem cedo. E aí eu estava falando com Deus, falei: Deus, eu estou tão cansado. Eu comecei a falar com Deus, sabe, irmãos? Eu falei: Senhor, eu estou tão cansado, porque o meu físico se abateu, irmãos. E falei: Senhor, algo que era tão esperado, algo que era tão desejado, nós nos estabelecermos neste lugar, isso foi gerado com dores de partos. Eu falei: Deus, e parece que para mim não está tendo aquele gosto que eu queria ter. E aí o Senhor falou assim para mim, irmãos, Ele falou: filho, a minha graça te basta, é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. Eu estou permitindo você se sentir assim, cansado, abatido, para que não haja altivez e nem orgulho no seu coração, para que você não peque contra mim, porque nós não somos nada, irmãos. Tudo que nós somos é quando o Senhor coloca as suas mãos sobre a nossa vida. Se há alguma coisa de boa em nós, tudo isso aqui, irmãos, eu sou um homem pequeno, limitado, é o Senhor. É para a honra, para a glória, para o louvor, para a exaltação. Responde para mim. Isaac semeou num tempo de escassez. Tira Deus da jogada, o que ele colheria? Sabe por quê? Deus sem nós ainda é Deus, e nós sem Ele nós não somos nada.